Olá, meus amigos. Pessoal, eu vou falar hoje sobre um assunto que eu já falei no canal um tempo atrás, mas eu gosto de voltar a falar, que é um assunto bacana, né? Um assunto que, pelo menos, eu acho que umas 2 a 3 vezes no ano acaba surgindo na internet alguma coisa, né? Porque é relacionado ao oceano, e o oceano ele é gigantesco, né? A gente já sabe que tem muito mais % de água do que terra, né? Muito mais, né? Mais de 70% do planeta é água. E é interessante porque se a gente for analisar, praticamente tudo tem água, né? Tudo tem água, tudo. Olha só que interessante. Eu vou falar sobre o termo sereias, tá? Se sereias existem, mas eu não vou focar aqui no folclore da mulher que tem o cabelo ali, uma mulher bonita com rabo de peixe. Não, eu vou focar nos sereias, na criatura, no ser que está lá na água e tem inteligência, ele caça, se alimenta, etc. Então vamos lá. Primeiramente eu estava falando da água, né? Que a água é uma coisa tão importante, porque se a gente for analisar, a água é muito citada também na Bíblia, né? Deus criou a água, acho que foi uma das primeiras coisas que ele criou, e a água é uma coisa tão importante, né? Se a gente ficar 5, 6 dias sem água, a gente já pode ir para o pós-vida, né? 70% do nosso corpo é água, né? Praticamente tudo na natureza tem água e precisa de água, né? São raras as exceções que, por exemplo, o camelo. O camelo não bebe água. Não é que ele não bebe água, ele bebe água, só que ele precisa de pouca água, né, para sobreviver. E igual o cacto, né, aquela planta também, ela precisa de pouca água, mas ela precisa. E a cereja é interessante, porque existem vários relatos e fatos que comprovam que sim, que existiram ou existem, tá? Na minha humilde opinião, pessoal, eu acredito que sim, tá? Não que existe, mas sim que pode existir uma criatura inteligente e que fica em algum local que a gente não consegue ainda chegar lá, ou ainda existe ou uma tecnologia, ou não uma tecnologia, mas, por exemplo, uma forma de tu chegar naquele acesso que tem que ter por exemplo, um labirinto, né? Tu tem que fazer certos procedimentos para conseguir liberar aquela porta, né? Então, assim, eu vou citar aqui um exemplo de um vídeo que eu vi há muitos anos atrás. A Petrobras estava fazendo uma manutenção, né? A Petrobras, com aquelas câmeras, ela estava a 3.000 metros de profundidade. 3.000 metros de profundidade, pessoal. E aí passou um cardume de peixe, assim, um peixe mais ou menos de uns 30, 40 centímetros, uns 6 peixes, passou assim um atrás do outro, bem rápido assim, e bem na frente da câmera, alguma coisa acertou um desses peixes, como se fosse assim uma flecha, mas não era uma flecha, né, porque estava embaixo d'água, como se fosse assim uma lança, né, uma alabasta, assim, uma besta, né, que soltou, e aí pegou naquele peixe lá, aí o peixe ficou assim se balançando, vocês podem pesquisar aí, peixe abatido, câmera Petrobras, que vocês vão ver aí. E aí o peixe ficou se batendo e tal, e aquilo ali que estava naquele peixe, quando a gente olha ele na câmera, ele aparenta assim ser um pouco cinza, assim como se fosse um osso, sabe? Como se a criatura pegou um osso ou um espinho de um peixe bem grande e criou um arpão e lançou naquele peixe, mas foi muito rápido, sabe, pessoal? Foi muito rápido. E depois de alguns segundos, a câmera focando no peixe, passa um animal extremamente rápido, pessoal. Tão rápido, pessoal, que a câmera não pega. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, pessoal? A câmera não pega a velocidade daquele animal. Então imagina, se ele é tão veloz que a câmera da Petrobras não chegou a pegar, nem câmera lenta, tu imagina o que eles podem ter de avançado lá embaixo para proteger a sua entrada, a sua casa, uma visibilidade, alguma coisa assim que eles podem usar, né? Então, e aí ele pega aquele peixe e leva.
Ou seja, um ser, uma criatura, né? Podendo ser a famosa sereia, mas não é uma sereia, é uma criatura, né? Desconhecida, que é inteligente, que é extremamente rápido e uma grande caçadora. Porque aquele cardume de peixe passou ali a mais de 60 km por hora, certeza, tá? Muito rápido. E esse é um dos fatos, tá, pessoal? Um outro fato bem interessante, uma vez eu vi no National Geographic um documentário falando sobre sereias. Um documentário muito bom, eu recomendo, tá, pessoal? Assistam lá, é mais de 40 e poucos minutos, eu acho que são 2 episódios, e deve dar em torno de 1h30, mais ou menos. Quase 2 horas, eu sei que é bastante conteúdo, tá? E aí o conteúdo mais interessante que eu vi foi a hora que pescadores, eles encontram a parte de um peixe, tá, na rede, só que é aquela parte ali onde fica os órgãos genitais ali, sabe? Onde fica a bacia, sabe? Nós, seres humanos, nós temos aqui a nossa bacia, né? O osso da bacia. E eles pegaram essa parte do peixe, só sobrou essa parte, né? O resto foi alimento, né, para os outros peixes, e sobrou só essa parte. E essa parte, eles foram analisar, aquela parte ali, era de um né, ser marinho, um peixe, obviamente, mas eles foram analisar e não acharam nenhuma espinha catalogada daquela bacia. Eles foram analisar, não se encaixou com nenhum mamífero, nenhum peixe, nenhuma baleia, nenhum golfinho, nada se assemelhou àquilo ali. E aí eles foram analisar com a nossa bacia, era muito mais parecido com a nossa bacia do que com a bacia de um peixe, de um tubarão, por exemplo, de uma baleia, certo? E aí é onde os entendidos, né, eles começaram a colocar em pauta um ser marinho que tem as nossas características, mas que vive lá embaixo, ou seja, sereia. Entendeu? Esse documentário é muito bom. E aí começaram as pesquisas, tá? Essa bacia eles levaram para análise, foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. Depois de acho que 3 ou 4 meses chegou um pessoal todo de terno assim, preto assim, todo escuro, pessoal bem sério, com umas maletas e tal, uma equipe, e levaram embora, pessoal. Levaram embora aquela prova. Eles disseram que era uma prova, uma coisa muito importante para estar ali e tal, que eles iam começar a fazer os estudos, era alguma coisa ali da inteligência, alguma coisa grande assim, né? Não sei se era FBI, não sei quem que era, quem que cuida, né, dessas partes, mas aqui no Brasil é exército, né? Lá fora eu não sei. Eu só sei que eles levaram, pessoal, isso tudo tá documentado, tá? No documentário. E outra coisa bacana também, pessoal, também tem nesse documentário, um cientista, tá? Ele é cientista e biólogo, tá? Ele estuda a vida marinha, ele é especialista em estudar a vida marinha das profundezas e especializado em sons, ou seja, ele estuda a vida marinha profunda e estuda também os sons, os ruídos. Ele tem lá catalogado nos arquivos deles vários ruídos que ninguém sabe o que é e tal. E aí ele começou a pesquisar um ruído que ele tinha escutado há acho que 8 anos atrás, 7 anos atrás, e ele contando, um rapaz barbudo assim, bem interessante assim, parece ser um cara bem sério. Ele contando que com aquele ruído ele pegava e descia lá 2.000 metros de profundidade, lá, se eu não me engano é na Antártida, e ele começava a soltar esse ruído lá embaixo, soltar, como se fosse um sonar, para ver se chamava essa criatura, né? Porque ninguém sabia de quem era aquele som, né? Foi um som catalogado que nem sabia quem que era, ninguém sabia do que era. E ele soltava, ele subia, tal, depois de uma semana descia de novo, ele foi fazendo isso, passando os meses, ele gravou esse ruído depois há 7 anos. Quando deu 7 anos, ele escutou esse ruído de novo, quando ele estava lá embaixo. E quando ele estava lá embaixo, ele gravou dentro do submarino, e tem essas gravações lá, tá, pessoal? Ele gravou lá dentro do submarino, e quando ele estava gravando, que estava tendo esses sons, os sons parou, e alguma coisa bateu no submarino. Imagina a força, pessoal, da criatura, tá? A criatura nadando ali embaixo, ela não é uma criatura tão grande, ela parece ser assim, do mesmo tamanho que o ser humano,
Só que ela bateu, a criatura bateu assim no submarino, e depois ela passou na frente do submarino, onde tem ali o vidro, onde os cientistas olham, né, o fundo do oceano. Ela passou na frente, olhou pro cientista lá dentro e botou a mão no vidro. Esse vídeo ficou extremamente famoso, né? Teve milhões e milhões de views. E a criatura olhou e botou a mão no vidro, e a mão da criatura é bem parecida com a nossa, só que no meio dos dedos tem aquela membrana, sabe aquela membrana de pato? Então, no meio dos dedos tem aquela membrana, ou seja, um ser com as nossas características, mas tem a mão de pato, com certeza os pés, lá nos pés seria o rabo da tão famosa sereia, né? Então esses são alguns, né, relatos, alguns fatos. Existem vários vídeos, né, que a maioria é fake, né, com certeza, mas esses relatos que eu estou falando para vocês, pessoal, esses são os mais impactantes que eu vi até hoje, e eu sempre comento com os meus conhecidos. Então pesquisem aí que vocês vão ver, tá? Vídeo de sereia, câmera Petrobras, e documentário sereia, que fala desse biólogo, tá? E fala daquela parte ali da bacia que eles encontraram, que não é correspondente a nenhum ser catalogado. Então, pessoal, não quero me estender muito, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.